Olá pessoal, Celso Mecânica Avançada no nosso 6º aulão sobre osciloscópio automotivo. Então nós já fizemos 5 aulão e esse é o 6º. E gente, esses aulão estão ficando muito interessantes, porque eu estou falando bem passo a passo, bem lento, para que você possa entender e aprender como fazer os testes nos sistemas de injeção eletrônica utilizando o osciloscópio, utilizando o New Tecnoscópio, que é o osciloscópio que a mecânica avançada fabrica. Então a ideia é que você possa se tornar um mecânico, um reparador de diagnóstico avançado com esses aulões que nós estamos fazendo. Esse aulão ele está saindo todo sábado às 9 horas da manhã, tá? Então já se programa aí sábado. Nós colocamos ele lá como estreia, onde você pode fazer seus comentários e deixar lá para a gente poder te responder. E assim, gente, esses aulão, eles não vão ficar disponíveis aqui no YouTube por muito tempo. Então, anota na tua agenda e assista o mais rápido possível, para você não ter que pagar para assistir. Pô, Celso, mas você vai cobrar esse aulão? É que assim, gente, nós temos um treinamento nosso de injeção eletrônica não, um treinamento de osciloscópio. Hoje é o dia dos mosquitinhos, tá gente? Tá cheio de mosquitinho aqui. Nós temos na nossa plataforma New Tecnoscópio o nosso treinamento de osciloscópio automotivo, que são 61 aulas com 16 horas, eu não me recordo, 18 horas, eu não me recordo bem quantas horas são. Mas esse treinamento ele é bem ao ponto, lá eu entrego exatamente tudo que você precisa saber para poder fazer diagnóstico avançado na sua oficina. Só que esses aulão é praticamente a mesma coisa, entenderam? Ainda no aulão eu estou fazendo de uma forma lenta. Lá é um pouco mais a fundo, né? A fundo não, lá é um pouco mais rápido, né? Os testes. Eu não mostro em tantos detalhes, porque a minha ideia aqui é o quê? É que a pessoa que não entenda mesmo de osciloscópio e de repente também não entende de injeção eletrônica, consiga entender e fazer com que se torne um reparador de referência. Rapaz, tá uma converseira hoje ali. Mostra aqueles dois lá sentados lá conversando. Mostra lá. Mostra rápido, ergue lá. Olha lá, estão correndo. Ó. Esses dois amigos ali, ó, é o Alisson e a Gabriela. Estão trabalhando, né? Estão tentando vender os New Tecnoscópio aqui. E aqui dá um canudo de conversa assim, ó, que a gente fica escutando o que eles estão falando. E é incrível, né? A gente, quando tá falando alguma coisa, a gente tá ouvindo outra coisa que a gente fica tentando escutar o que eles estão falando, aí a gente acaba esquecendo de tudo. Mas enfim, já mandei eles correr sem querer, né? Já vazaram de lá. E gente, lembra daquela pegada que eu disse? Que essas aulas também serão aulas que não terão interrupções. Então é como se você estivesse ao vivo comigo, para que você realmente entenda o que está acontecendo. Nada de edição, a não ser que aconteça alguma atrocidade muito grande e eu realmente precise fazer uma interrupção, mas a ideia é não fazer isso. Mas enfim, vamos falar hoje sobre ignição, tá? Na semana passada comentamos sobre a parte de ignição, bobina, potência. Eu até achei que seria uma aula rápida. Eu falei, não, isso aqui com meia hora, né, eu vou conseguir falar tudo, mostrar tudo o que está acontecendo, mas eu me lasquei, deu tudo errado e a gente ficou mais de 1h30 falando sobre bobina potência, tirando todas as dúvidas, né, de vocês, porque conforme a gente vai falando, eu vou lembrando, né, das dúvidas que eu já ouvi e aí eu vou tirando todas essas dúvidas e colocando informações para vocês. Agora nós vamos falar sobre bobina digital, tá? Então nós falamos sobre ignição potência, agora vamos falar sobre ignição / bobina digital, que tem uma pegada um pouco diferente. Lá no final é tudo a mesma coisa, só que a forma de você fazer o teste, ela é diferente. E é isso que eu quero passar para vocês nesse aulão, para que você realmente tire todas as suas dúvidas sobre ignição. Você assistindo o que foi falado na semana passada sobre isso, sobre a bobina, e você
assistir agora, você pode ter certeza que você vai fechar e vai entender como funciona a parte de ignição de todos os carros. Tudo é muita coisa, né, gente? Mas vamos colocar aí 98%. Pode acreditar que 98% você vai entender como fazer os diagnósticos. Bom, para isso, eu estou aqui com dois veículos, tá? Com um veículo Golf e com um veículo Onix. Olha lá, o Onix e o Golf, tá? Os dois carros utilizam bobina digital, tá? Os dois carros utilizam sistema de bobina digital. Ah, eu esqueci de falar um detalhe, o povo estava conversando demais, eu esqueci. Essas aulas elas vão ficar na nossa plataforma New Tecnoscópio, aonde lá para você assistir novamente, você precisa fazer sua inscrição, que hoje custa R$ 29,90. Então você faz a sua, na verdade não é inscrição, você vai fazer uma assinatura. Você faz a sua assinatura, essa assinatura ela tem que ser com cartão de crédito, R$ 29,90, e ela é de forma recorrente. Ou seja, se você não ir lá e cancelar, ela vai cobrar no mês que vem novamente. Mas só que você vai ter acesso a esse aulão que você está vendo aqui, que está aqui no YouTube. Se ele não tiver aqui, ele vai estar lá. E você vai ter acesso a todos os nossos diagramas elétricos também, que eu vou mostrar no decorrer dessa aula, porque eu vou usar bastante os nossos diagramas elétricos. Mas enfim, pessoal, vamos lá, vamos entender como que essas coisas funcionam. Bom, eu tenho aqui essa bobina, ó. Chega aqui, Orlando, por favor. Eu tenho aqui essa bobina, ó, né? Então esse carro aqui é um carro 4 cilindros e eu tenho uma bobina, e essa bobina ela tem 4 fios, tá? Ela tem 4 fios de alimentação dela, alimentação e sinal. Então nós precisamos saber o que acontece ali naqueles fios, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Tem um pessoal aí reclamaram para mim no meu direct, que as minhas aulas estão ficando muito compridas. Aí eu falei para eles, assim, então, mas eu não consigo fazer aula curta. A aula curta para mim ela não funciona, ela não é didática. Então aqui o interessante é o quê? É que eu vou mostrar certinho como as coisas funcionam, principalmente para a pessoa que tem muita dúvida. Quem já sabe, aí já é diferente, né? Aí pode ver os cursos mais rápidos, né? Pode ir lá na plataforma e ver o curso o curso do osciloscópio. Mas quem tem dúvida, isso aqui faz toda a diferença. Pessoal, temos dois carros aqui. Antes de eu começar a atuar lá no carro, não, eu vou atuar, eu vou mostrar. Só para vocês ver o que nós vamos fazer, ó. O Nil já está aqui, ó, ligadinho aqui o canal A, tá? Vou ligar aqui o meu negativo. Vou pegar uma agulhinha aqui. E nós vamos vir aqui, ó, na bobina. E nós vamos colocar aqui, ó, nesse primeiro fio, tá? Coloquei aqui no primeiro fio. Na verdade, eu nem enxerguei o que é esse fio aqui, vamos ver. Aqui, ó. Ah, tá. Gente, observe uma coisa aqui, ó. Chega a câmera mais perto. Vocês estão vendo esses 4 fios aqui, ó? Observem que eu tenho um fio vermelho, um marrom, outro marrom com verde e um fio fininho, tá? Por que isso? É que eu tenho esses 3 fios aqui mais grossos, eles são apenas alimentação. E esse aqui é o sinal. Então, quem disse que o mais fininho, né, o mais magrinho, não é importante? Ele é o mais importante aqui. Por quê? Porque ele que é o meu contato da central até aqui. Beleza. O que eu vou encontrar nesses chicotes? O que eu vou encontrar nesses fios? Gente, entenda o seguinte, ó. Toda bobina, na verdade todo atuador, para funcionar, ele precisa ter, todo atuador para funcionar, ele precisa ter alimentação. Então ele tem que ter no mínimo um positivo e um negativo. Isso tem que acontecer, tá? Aí você fala assim, ué, Celso, mas na semana passada que a gente mexeu lá no HB20, ele não tinha negativo. Realmente, ele não tinha, ele só tinha ele só tem 2 fios, né? E esses 2 fios são o quê? É uma alimentação e um pulso. Uai, mas cadê o negativo? O negativo está sendo feito pela própria carcaça da bobina, que não é o caso desse carro. Esse carro aqui,
ele já tem a sua alimentação positiva e negativa entrando pelo conector, entrando pelos fios do conector. E isso, gente, é bem diferente do que a gente viu lá no outro carro. Tanto é que tem alguns detalhes que é importante a gente comentar. Inclusive, acho que eu vou comentar agora. Vamos lá, Orlando, pega aqui, vamos ali ver um negócio no carro ali. O carro tá aqui fora, gente. Então, o carro é meu, né? Então vamos lá. E aí, amiguinho? Vamos que vamos, não? Vem cá, Alisson, perigoso. Gente, ó, Alisson, perigoso. Pessoal, acabando com tudo aqui na mecânica avançada, né? Opa! Vendendo uns NIL. Precisando de NIL Tecnoscópio, fala comigo aí, galera. É isso aí, mano. Vamos chegar aqui, gente, no HB20. Hoje tá todo mundo quietinho, não sei o que aconteceu. Normalmente é uma barulheira danada. E hoje tá quieto. Vamos lá. Gente, que é o seguinte, ó. Ó, observem aqui, ó, 2 fios. Tá vendo? Aqui 2 fiozinhos. E aí, o que acontece aqui? Se você de repente remover essa bobina e dar partida no carro, você queima ela, porque ela não vai ter o negativo. Só porque eu falei que não tinha barulho, né? Rapaz do céu, essas motos com escape aberto é bonito de ver, né? Trem barulhento danado, né? Quando eu era mais jovem eu gostava, mas agora que eu tô mais velho não gosto mais não. Mas enfim, o que vocês têm que tomar cuidado com essas bobinas individuais aqui quando ela não tem alimentação negativa no chicote. Você jamais pode remover ela fora, porque às vezes a pessoa quer remover ela para colocar um cabo ferramenta, para fazer algum teste diferente. Mas quando ela tem só 2 fios, se você for fazer isso, você tem que aterrar ela, você tem que ir lá no negativo da bateria, colocar um fio, né? Pega o fio, coloca bem com uma garra bem forte e vem na carcaça da bobina e coloca na onde que ela é fixada pelo parafuso. Aí sim você pode fazer esse teste. Diferente disso, de forma nenhuma. Já aquele ali, que é o digital, que ele tem mais que 2 pinos, né? Normalmente mais de 2 pinos ela já tem a sua alimentação própria. Que tem mais de 2 pinos, aí sim, se você precisar remover a bobina para poder fazer um acionamento fora ali da câmara de combustão, aí sim você pode fazer esse trabalho. Você pode tirar e pode funcionar sem nenhum problema. Você não vai ter nenhum tipo de dificuldade, beleza? Então só para ficar bem registrado essa situação. Vamos lá, opa, vamos voltar para dentro, cair. Vamos lá. Fechar a porteira. Bom, gente, vou vir aqui, ó. Eu falei para vocês que ia atuar, né? Então eu vou dar partida no carro e eu quero saber o que eu vou encontrar ali. O que eu vou encontrar ali? Aí vem a primeira dúvida de todo mundo. Celso, quando eu sei que o carro é primário potência e quando ele é primário digital? Quando eu tenho que usar atenuador? Pessoal, tem coisa que não dá para saber. Então o que você faz? Sempre. Deixa eu procurar aqui meu atenuador. Aqui, ó. Já vamos pôr o atenuador. Ó, chega aqui. Já vamos pôr o atenuador, ó. Vamos colocar ele aqui. Eu não sei se esse carro é potência ou se ele é digital. Porque se for potência e eu não pôr o atenuador, eu corro o risco de queimar o meu NIL Tecnoscópio, o meu osciloscópio. Então, vamos colocar aqui. E assim, gente, o ponto mais crítico para você queimar o osciloscópio é na hora de testar o primário, tá? Então, observem bem, analisem bem essa questão de saber se ela é digital ou não. Na dúvida, coloca o atenuador, porque daí você não vai ter nenhum tipo de problema. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no NIL, ó. Aqui, ó.
você vai clicar aqui e aí você já vai vir aqui e já vai colocar o 10x, ó. Porque quando você coloca o 10x aqui, automaticamente ele já mudou aqui para 10x e aqui estava 5, veio para 50. Então o que você faz? Você diminui, né? Você coloca de novo, coloca em 5, que é aonde estava, tá? Coloca em 5, que é onde estava. Dessa forma, você vai conseguir fazer todos os testes normal, sem nenhum tipo de problema, e você vai conseguir cuidar do seu equipamento para ele não queimar. Porque nesse caso, você está tomando um cuidado, beleza? Então eu vou dar partida para a gente ver esse sinal e aí eu vou explicando no decorrer. Esse Golf, ele precisa entrar dentro também, pisar na embreagem, que esse carro não é automático. Mas para desligar pode estar com a porta fechada. Vamos dar o play. Bom, o primeiro fio, como vocês estão vendo, nós não estamos enxergando nada. Deixa eu pegar meu óculos que eu já não enxergo mais, né, gente? A idade chegou. Chega aqui. Ó, aqui nós não estamos... deixa eu colocar para gravar a tela. Colocar para gravar a tela, porque daí ele vai mostrando lá, conforme eu vou mudando a agulhinha, vocês vão enxergando também o que vai acontecendo na forma de onda. Bom, enquanto isso, eu esqueci de pegar água. Vou pegar uma aguinha aqui. Você não pegou água pra você também, né, Orlando? Então depois você pega. Vou pegar uma aguinha aqui, gente. Olha lá, ó. Ó, gente, se todo mundo tem painel solar aí na oficina, quem não tem, compra, porque é bom demais esse negócio, hein? Economia de energia elétrica é fantástico. Então, ó, pensa num negócio bom. E olha que eu financiei para fazer, hein? Financiei 36 vezes, menos de R$1.400. E aí vai para aqui, para a loja e para minha casa. Eu economizo quase esse valor, vocês acreditam, de energia? Acho que falta 12 meses, 13 meses para acabar. Aí acabou, né? Não tem que pagar mais nada, é coisa boa. Mas vamos voltar lá. Ó, novo projeto. Gravar. Tela do PC. Vamos colocar o áudio aqui, senão depois eu não consigo. Alô! Olha lá, ó. Funcionou. 3, 2, 1, foi! Play. Então, gente, vamos lá. O primeiro fio aqui, ó. Eu não estou enxergando nada, como vocês estão vendo aí. O segundo é o fininho, que eu disse a vocês que é o sinal. Então não vou colocar nele agora. O terceiro, eu também não tenho nada. O quarto, eu tenho lá 14 volts, que é a tensão da bateria. Então eu tenho o quê? Eu tenho um positivo, um negativo e outro negativo. Então são 2 negativos e um positivo. E vamos ver o sinalzinho agora, ó. Vou colocar aqui no sinalzinho agora, vamos ver. Olha lá o sinalzinho, gente, que legal. Escapou aqui, voltou. Olha o sinalzinho lá. Espera aí que houve um equívoco. Deixa eu tirar aqui novamente. Vamos lá, eu vou explicar para vocês por que acontece isso, gente. Vamos lá. Ó, ele tá captando aqui, ó, o sinal de primário, estão vendo? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ele não travou mais. Aquela hora ele deu uma travada. Deixa
Deixa eu dar um stop aqui e desligar o carro, que esse carro tá meio fedidinho. O escapamento dele não tá bom não. E assim, gente, o carro quando tá saindo, o carro quando tá com mau cheiro assim lá no escapamento, normalmente você tem um problema de regulagem de motor. Porque o que está acontecendo? O carro está mal regulado sim, está com algum problema, que isso aqui não tem regulagem, é tudo eletrônico, né? Ele está com alguma coisa que não está fazendo um bom funcionamento, a queima não está estequiometricamente correta, fazendo com que o catalisador não consegue fazer o trabalho dele. E quando o catalisador não consegue fazer o trabalho dele, você tem um odor que você está sentindo, né? Chega a arder o olho. Então esse carro aqui, ele já está com 140 mil quilômetros, algo de errado não está certo. Ó, essa foi boa, hein? Algo de errado não está certo. Mas deixa eu explicar para vocês o porquê que aquilo lá aconteceu. Vocês viram que estava funcionando, de repente o Nil, perdeu, ele perdeu o sinal com o computador. Gente, é o seguinte, essa bobina aqui, ela não é tão isolada quanto o HB20, quanto um Honda, quanto o Onix. Ela não tem tanta isolação. Consequentemente, ela gera um campo magnético muito grande e muito alto. E esse campo magnético, ele acaba influenciando o funcionamento do equipamento, tá? Por mais proteções que ele tenha, não só o Nil, qualquer equipamento. Se você pegar um multímetro e chegar ali perto em resistência ou em tensão, ele fica louco por causa desse campo elétrico que está rolando ali de uma forma muito, muito grande. Então, o que eu já consigo enxergar? Esse carro aqui ele já deve estar com algum problema de ignição, tá? Porque ele está gerando um campo elétrico muito alto. Mas, por mais que seja comum, por mais que seja normal, não era para isso ter acontecido. Então, eu já enxergo que eu posso ter um problema. O dia que você tiver o seu Nil, ou se você já tem o seu Nil, quando você chegar num carrinho mais velho, tipo o Zuninho, que tem aquelas duas bobinas do sistema DIS, e de repente ela tá com a vela muito ruim, gente, às vezes só de você chegar com o Nil ali perto para fazer alguma coisa, ele já perde a conexão. Por quê? Porque o campo elétrico está muito pesado. Está muito pesado. Então você não consegue fazer. Você tem que fazer o quê? Você já vai desmonta lá e pelo menos troca a vela. Às vezes está com a vela toda ferrada lá e aí ele não consegue utilizar toda essa energia e aí esse campo elétrico ele se torna muito, muito grande. Então é por isso que às vezes acontece isso. Você viu que agora a primeira vez aconteceu, depois eu tirei e coloquei e não aconteceu mais. Mas isso já é um sinal que tem coisa errada. Mas enfim, vamos entender esse sinalzinho aqui, ó. Gente, esse sinalzinho aqui, ó, ele está na linha do tempo aqui, ó, aconteceu várias vezes. Então, o que significa ele? Opa, aqui, vamos colocar aqui. Colocar aqui no meio. Esse sinal aqui é o meu primário da bobina, tá? É exatamente o meu primário da bobina. Então, eu tenho um negativo que vem aqui. Quando a central fala assim, eu preciso que a bobina funcione, o que ela faz? Ela manda um comando bem pequenininho. De quanto que é esse comando? Esse comando, ele ó, eu peguei o cursor aqui, tá? Ele tem, ó, 5 volts, né? 4.75, 5 volts. Aqui no PK+, a gente consegue enxergar isso também. Ele tem 5 volts, tá? E ele tem um tempo. Qual é o tempo? É esse tempo aqui, ó. 2.30 milissegundos. Isso aqui vai na mesma pegada da outra lá que nós vimos, que se você tem 2.30 milissegundos aqui no tempo de injeção, todos os outros têm que ser iguais. Essa parte do primário, ela oscila muito pouco. Se você tiver algum cilindro que esteja com o primário um pouco maior que isso ou um pouco menor, você vai ter um problema do carro ficar queimando bobina à toa. Do nada o carro, pum, queima a bobina. Então o defeito está onde? Está na minha entrada do primário. Alguma coisa aconteceu. Outra coisa,
se você tiver algum tipo de curto-circuito aqui nesse ponto, algum positivo vindo aqui, você queima a bobina na hora. Chegou aqui, queimou, já era. Chega a fazer um buraco na parte plástica dela. Então cuidado também com chicote quebrado, chicote rompido, relando ali nessa parte, que você já vai conseguir ter um grande problema e vai queimar a tua bobina. Então não é interessante. Ah, Celso, mas esse sinal está muito pequenininho, não tem como aumentar ele? Gente, claro, o osciloscópio ele serve para isso, para a gente poder dar um zoom no sinal elétrico. Então vamos ver. Vamos vir aqui, ó. Vou apertar aqui o mais. Olha lá, aumentei a bobina. E vou apertar o mais aqui no tempo para me aumentar a minha onda. Posso até aumentar um pouco mais, até sumiu a onda. Vou pegar outra. Agora ele ficou bem fino. Opa! Aqui. Então, ó, eu aumentei aqui só para você poder ver esse sinal um pouco mais amplo, né? Um pouco mais amplo. Então, aqui nós conseguimos ver um sinal de ignição perfeitamente. Para esse carro, nós não precisamos usar o atenuador. Para esse carro, nós não precisamos usar o atenuador. Por quê? Porque o pico desse sinal é 5 volts. Tá? O pico desse sinal é 5 volts. O pico do sinal que nós vimos lá na semana passada dava mais de 200 volts. Pode chegar até 400 volts. E aí não é interessante. Porque o atenuador, ele atenua em 10 vezes. Que nós colocamos lá na ponteira vezes 10. E esse vezes 10, ele faz com que o equipamento, tudo que chega de sinal aqui, fique vezes 10. Então, se ele chega até no máximo 40 volts, com o atenuador ele chega até 400 volts. Ok? Bom, entendendo isso aqui, a gente consegue enxergar que esse aqui é o meu primário. Como eu não preciso mais de atenuador, eu vou tirar o atenuador daqui, ó. Vou remover o atenuador. Eu já sei que eu não preciso dele. Vou remover ele daqui, vou colocar direto aqui no NIL. Vou vir aqui. Vou alterar aqui. Vou voltar aqui para 1x. E vou colocar aqui para 5 volts, como eu estou acostumado. Olha o tamanhozinho que ficou o sinal. Por quê? Porque eu captei esse sinal como? Eu captei esse sinal com o atenuador. Então ele está atenuado. Agora, só para vocês entenderem, eu vou pegar minha pinça indutiva, minha pinça COP, que é essa aqui, ó, e eu vou colocar em cima dela, igual nós fizemos semana passada. Vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui em cima, para vocês verem o que acontece. Vou colocar aqui. Vou deixar aqui. Vou dar partida no carro. Deixa eu dar partida no veículo. Agora eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou habilitar o meu canal B e vou dar o play. Olha lá, ó. O meu sinalzinho aqui já tá aqui. Deixa eu atenuar ele aqui para ficar mais legal. Atenuar não, gente. Deixa eu ligar o trigger. Então, ó, o trigger aqui está desligado. Eu vou ligar ele. Olha lá, ó. Ficou travadinho ali. Agora eu vou pegar aqui a minha pinça e vou colocar aqui em cima. Olha lá, gente, ó. Dá uma olhada lá que tá acontecendo. Só que assim, tá invertido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal. Porque aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aí, sumiu. Quando eu tava pegando ele, sumiu. Deixa eu colocar aqui num tempo um pouco menor. Colocar em 10. Eu vou vir aqui, gente, ó, no canal B e vou inverter o sinal. Olha lá, ó, inverti. Vou dar o play novamente. E vamos ver agora. Eu também diminui o meu tempo, porque estava um tempo muito grande para eu enxergar.
Olha lá, agora sim eu consegui captar um sinal interessante de secundário. Observaram? Só que está estourando muito. Então eu vou colocar minha tensão agora para 10 volts. Aqui, ó. Vou colocar para 10 volts para esse sinal ficar um pouco menor. Olha lá, ó. Agora sim eu consegui captar uma informação bem interessante. Opa. Deixa eu dar um stop e um play novamente, que ele captou aqui uma referência eletromagnética. Vamos dar um play mais uma vez. Vamos colocar aqui. Olha lá, ó. Beleza, gente. Ok, é isso que eu preciso para poder explicar para vocês. Deixa eu dar um stop. E vamos voltar aqui. Opa. Esse aqui tá bom. Deixa eu desligar o carro, que esse carro tá fedidão. Gente, aqui, olha só, para vocês terem uma ideia, como que esse sinal ele é muito mais amplo que os outros. Eu estou aqui com 10 volts e ele está estourando a escala. Eu já estou no último já, não tem como aumentar isso, a não ser que eu coloque atenuador. Tamanho é o campo elétrico dessa onda. Essa onda está com um campo elétrico muito grande. Primeiro, a característica dessa bobina já é essa. E o segundo, que não tem alguma coisa aqui que não está muito interessante. Mas ok. Para eu identificar um pouco melhor, eu vou aumentar o meu tempo. Lá, aumentei meu tempo. E agora sim, deixa eu colocar esse sinal para cima e sinal para baixo. Eu consigo identificar. Então observem o seguinte. Aqui, ó, eu tenho o meu primário, né? Aqui eu tenho o meu primário. Olhem, observem que ele é exatamente igual, ó, tá vendo? Ou seja, o secundário, ele pega um espelho do primário, entenderam? Nesse ponto aqui, ó, que é exatamente esse mesmo ponto. E quando você tem uma bobina potência, ele também capta no primário um espelho do secundário. Se você não assistiu a aula 5, assista. Então aqui eu tenho o meu primário. Aí eu tenho aqui a bobina que está se energizando, né, criando a alta tensão. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o disparo. Só que esse disparo aqui ele não ficou tão interessante da gente analisar. Por quê? Porque eu estou aqui com 10 volts. Então, esse tipo de onda, o que você vai fazer para você analisar? Primeiro, você vai colocar ele em 10 volts para você testar ela inteira. E depois, você vai colocar ele em 5 volts para você fazer uma análise somente desse ponto aqui. Então, vamos colocar agora em 5 volts. Olha lá, ó. 5 volts já melhorou. Se você colocar em 2, fica até melhor. Olha lá, ó. Em 2 ficou até mais interessante, tá vendo? Primário e secundário. Aqui, o que a gente consegue entender? Eu tenho aqui o meu carregamento do transformador e eu tenho o meu disparo. E aqui eu tenho o meu residual. O meu disparo, ele tá reto. Esse disparo, gente, ele tem que ter uma leve curvatura, tá? Uma leve, eu até fiz uma curvatura muito grande. Tem que ter uma leve curvatura aqui, ó, pequena. E nesse caso aqui, ele não está com uma curvatura muito boa. Então, quando isso está acontecendo, nós já identificamos que pode ser um defeito de vela. Como o carro já está fedendo, eu vou falar com o Rafa, ali, o carro é dele, ver se tem algum problema, se está falhando em algum momento, mas já pode ser indício. A bobina aparentemente está boa, porque ó, ela está me gerando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ondas de residual. Tendo 2 ondas de residual já está ok, menos que 2 já está com problema. Quer dizer, 2 já tá querendo dar uma zoada, né? É bom trocar.
Mas aqui a gente já consegue fazer algum tipo de diagnóstico, algum tipo não, né? Fazer vários diagnósticos. A gente só não consegue testar aqui a parte superior, que é a minha alta tensão. Para eu fazer o teste da alta tensão, aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu tenho que diminuir a minha tensão ali para 10, diminuir não, né? Aumentar a minha tensão para diminuir a minha onda. Então vamos fazer isso, opa, 10. E aí aqui eu consigo ver quanto que está sendo o meu pulso. Então eu pego daqui do zero e vou até aqui, ó, até aqui em cima. Então aqui, gente, ó, ele está me dando aqui um pico de 40 mil volts, é um pico muito alto. Por que esse pico está muito alto? Bom, primeiro, a bobina já está gerando uma tensão muito alta. E a nossa ponta aqui, como eu disse na semana passada, ela já é amplificada, porque ela tem um sensor de rotação aqui, o sensor de rotação tem ímã. Então isso faz com que essa tensão ela fique até um pouco mais alta. Mas 40 é muita coisa, até uns 35 está dentro. Mais que isso, a gente pode ter também um problema de bobina de ignição que não está conseguindo fazer todo o papel dela e está retornando e está deixando essa alta tensão muito potente. Porque assim, pessoal, a vela, ela está lá. Aqui, né, ó. Fiz uma vela maior agora, tá? E aqui eu tenho o eletrodo principal e aqui o eletrodo massa. A centelha pula daqui até aqui, certo? Só que daí a vela vai ficando gasta, E o que vai acontecendo? Quando a vela tá boa, que ela tá bem próxima, com uma pequena tensão, 20 mil volts, né? Ela já consegue pular. Mas conforme ela vai se desgastando, essa alta tensão ela tem que ficar maior. Sempre maior. Gente, é isso mesmo, 40 mil volts. Maior, sempre maior. Até chegar no ponto de chegar nisso aqui, ó. Tá? Então essa vela muito provavelmente ela vai estar bem gasta. Por quê? Porque ela está tendo que usar, ela tá precisando de muita energia para saltar. E conforme ela vai precisando, a bobina vai mandando mais. Até chegar num ponto da bobina explodir. Por isso que, quando você precisar trocar a bobina, pode ter certeza que é a vela que fez isso, tá? Então, quem não troca a vela regularmente, tem um problema de bobina. E às vezes a bobina se danifica à toa, tá? Bom, essa é a parte da minha ignição do primário. Antes da gente ir ali no Onix, para eu mostrar para você, o Onix tem um negócio bem legal aqui, ó, que é esses cabinhos de vela. Dá uma olhada aqui. Ó, os cabinhos de vela. Então você consegue captar ela com indução e com a pinça capacitiva, que é a nossa garra, né? A nossa garra capacitiva. E então tem uma forma diferente de fazer o teste nesse Onix. E é um teste cabuloso. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas deixa eu mostrar outro detalhe para vocês que eu acho que é muitíssimo importante. Gente, vamos entrar aqui no site do New Tecnoscópio. Ó, newtecnoscopio.com.br. Eu já estou logado, né? Olá, Antônio. Vamos vir aqui na plataforma. Vamos buscar esse carro aqui, ó. Esse carro aqui é um Volkswagen. Ó, Volkswagen. Ele é Golf. Tá, Golf. E ele é 2014. Olha lá. 2014. Vamos colocar, ele está em oscilograma. Vamos colocar diagrama. Aí eu vou colocar aqui o tipo que eu quero é injeção eletrônica. E o sistema que eu quero é esse aqui, ó. É o 17.5.21. Então, vamos clicar aqui. Aí ele já abriu aqui, mostrou aqui. Vamos visualizar. A gente vai enxergar o que está acontecendo aqui. Pessoal, ó, então aqui eu tenho todo o diagrama elétrico do carro, tá? Todo o diagrama elétrico. Tá todo mundo aqui. Você pode mexer a bolinha aqui do mouse, ó, para ele, para ele diminuir, para ele aumentar, ó, tá vendo? Bem legal. Mas vamos procurar a bobina aqui, ó. Bom, aqui tá os bicos
E aqui está a minha bobina. Beleza. Vou vir aqui, ó. E vamos analisar aqui. Observem aqui o diagrama. Aqui você já vai aprender a mexer com o diagrama elétrico também. Eu vou ter esse pino que vai ligado ao módulo, que é o A53. Eu vou colocar aqui, ó, ó que legal, quando você passa o mouse em cima, ele já, né, fica acesa o fio. Então ele vai ligado aqui no pino 2, como vocês viram lá, né, no pino 2 da bobina. Esse é o pino principal, que é o sinalzinho que vem para cá. Beleza. Aí depois eu tenho o quê? Depois eu vou ter uma alimentação, tá? Aqui, ó, a alimentação. Vem de onde? A alimentação, ó, vem do relé principal, passa aqui nesse, vem do relé principal, passa por esse fusível, que é o F9 de 20 amperes, vem aqui, ó, e alimenta o meu pino 4. Alimenta onde? Alimenta nas 4 bobinas. Olha lá, ó, quer ver? Olha lá, ó. Essa e essa. Então esse é o meu positivo. Então se faltar positivo em uma bobina, vai faltar positivo nas 4 bobinas, tá? Depois o negativo, a mesma coisa. Cadê o meu negativo? Ó, tem um ponto de aterramento aqui, ó. Aí eu vou ligar ele aqui, ó. Vou acender. Ó, quando eu acendi, o que vocês enxergaram? Que eu vou ter aterramento no pino 1, no pino 3, em todas as bobinas, ok? Então, com esse diagrama elétrico aqui, a gente consegue entender o que está acontecendo. E isso aqui é muito legal, é muito bacana, tá, gente? Você já consegue enxergar que esse aqui que é o que manda sinal para a bobina e saber de onde vêm suas alimentações, caso você tiver com algum carro que você necessite fazer esse tipo de trabalho. Então, esse aqui é um tipo de bobina. Depois, vamos buscar, agora, vamos buscar aqui o do Onix. Só que o do Onix, eu vou buscar aqui de outra forma. Vou até parar de gravar aqui. Parei de gravar. Por quê? Porque eu vou buscar o diagrama do Onix agora para a gente entender, só que eu vou buscar pelo aplicativo que tem no celular, tá? Ou no tablet. Vou pegar meu tablet aqui. E aí, Lourinha? E aí? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Gente, aquela ali é a Bruna Perigosa, ela foi pegar uma água. Olha lá, ó. Então tá ali mais uma das nossas colaboradoras vendedoras que estão para atender vocês. Bom, vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui no Onix agora. Deixa eu ligar aqui meu tablet. Bom, pessoal, vou ver se está ligado aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu pôr para gravar, né, a tela, senão vocês não vão enxergar. Pegar meu óculos também, né? Importante. Só para vocês verem como que funciona. Ó, vou para gravar a tela aqui. Gravador de tela. Iniciar gravação. 3, 2, 1, foi. Então, ó, vou vir aqui, ó, só que aqui é mecânica avançada, tá? Então, quando você for baixar o aplicativo, você vai lá na Play Store e baixa mecânica avançada. Então, mecânica avançada. Ele tá carregando. Demora um pouquinho, né? Cookie, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aqui, a primeira situação que ele vem aqui é para os cursos, tá? Então, nós vamos vir aqui em informações. Aqui em informações, nós vamos ter diagramas e falhas. Então, vamos buscar aqui. Chevrolet. Tá, Chevrolet, GM Chevrolet. Modelo. Onix. Lá, Onix. Esse carro aqui, ele é, acho que é 2016. 2016. Tipo, eu quero injeção eletrônica. Aí ele já me buscou aqui, ó, injeção eletrônica de vários, ó, motor 1.4. Eu não falei que motor que era, né? Mas no caso aqui é motor 1.0. Vamos visualizar. Então, só para você entender
aqui, você comprando o nosso diagrama por R$ 29,90 por enquanto, você terá condições de ter acesso tanto ao Windows quanto ao Android. E assim, pessoal, que nem eu estou aqui no meu ambiente da nossa loja mecânica avançada. Eu consigo utilizar até 10 computadores ou tablet, né? 5 tablets, 5 computadores, simultaneamente, pagando somente um acesso, desde que eu esteja no mesmo IP. Olha que legal. Então eu posso usar aqui, ó, lá está aberto, ó, e está usando lá também. Então não vai cair lá porque você está usando aqui, vai cair lá se você for no seu vizinho e usar o IP dele. Aí vai cair. Um dos dois vai cair, porque é só um acesso que é permitido, tá? Mas vamos lá, não é isso que eu quero falar. Quer dizer, sem querer eu quero falar, né? Sempre existe uma maldade no fundo. Vamos lá, bobina aqui, ó. Olha lá, gente, ó. Aqui, ó, eu tenho também a bobina de ignição, ó. Tá vendo como funciona aqui, ó? Eu vou abrindo ele, né, ó, pra dar zoom, pra voltar, pra abrir mais, ó. Tá, ó, vou fechando, vou puxando e vai embora. Tudo vai acontecendo. E aí, se eu quero ver direitinho qual que é esse pino aqui, eu dou um zoom, ó. Eu dou um zoom, olha lá, ó, eu consigo enxergar qual que é o meu pino. Olha lá, ó. A49 e A70, que são os pinos da minha bobina. E aí aqui na bobina, o que eu vou enxergar, ó? Então quer dizer, né, que é diferente de lá do Golf. No Golf eu tinha 2 negativos, um positivo e um sinal, só que esses 2 negativos ele vinha de uma ponte de aterramento. Aqui não. Aqui eu tenho um terceiro fino que ele vem da própria central. E o canal A eu tenho aterramento, ou o conector A eu tenho aterramento, e o canal D eu tenho o quê? Eu tenho uma alimentação. A alimentação da onde? Do meu relé principal, que está no fusível 30, ok? Então, com esse diagrama elétrico, a gente consegue entender como que as coisas funcionam. E isso, gente, é muito legal, tá? Então aqui eu já sei o que eu vou encontrar, agora eu vou procurar aqui no meu carro para vocês verem como é que é. Nesse momento aqui eu vou parar de fazer a gravação. A gravação foi salva, ok? E aí, Rafa, beleza? O vizinho passou, gente. Vou guardar aqui meu tablet. Para esse teste, eu vou usar também esse chicote aqui, ó. Então, vamos colocar o NIL para cá agora. O NIL está ligado aqui. Vamos colocar ele para cá. Aí você vai falar assim, pô, Celso, mas que monte de fiarada aí, não sei o quê. Por que você não usa ele no Wi-Fi, né? Nossa, agora ficou mesmo esticado. Gente, é assim. Quando nós estamos em um lugar que tem um monte de gente utilizando o equipamento, utilizando a rede de Wi-Fi, hoje nós estamos aqui em, acho que são 19 pessoas. Imagina, 19 celular, 19 computador, tem mais computador, né? Todos ligados à internet. Por mais parruda e forte que seja a nossa internet, ela não é suficiente para aguentar a transmissão do NIL. Funciona, mas fica caindo toda hora, aí não fica legal, não fica interessante. Então, por isso que eu não ligo no Wi-Fi. Às vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu ligo no roteador do meu celular para poder fazer esse trabalho de conexão sem fio. Bom, eu vou fazer o seguinte agora, gente. Antes de funcionar aqui, eu vou chamar o Rafael aqui. Ô Rafa, vamos ver se ele ouve. Será que o Rafa me escuta? Não, vou lá ter que chamar ele. Ah, o Rafa tá no telefone? Ah, não acredito que o Rafa tá no telefone. Puta merda. Então, deixa ele no telefone. A hora que ele acabar o telefone, ele vem aqui. Bom, vamos vir aqui então no NIL. Ah, deixa eu pôr para gravar a tela novamente.
Vamos lá. Funcionando, áudio. Opa, bora lá. 3, 2, 1. Foi. Então agora, gente, vamos limpar aqui. Vamos dar o play. Ah, olha como é que tá ali, todo zoado. Por quê? Porque eu não coloquei o aterramento, gente. Tem que pôr o aterramento, né? Senão não funciona. Vamos vir aqui, ó. Vamos ligar o aterramento. Ó, aqui é o positivo, aqui é o negativo, né? Olha lá como é que vai ficar a tela do Nil. Coloquei aqui, ó. Já zerou, gente. Pra ver se o Nil tá funcionando, vou colocar aqui no positivo, ó. Olha lá, 12 volts. Top. Aqui no carro, gente, ó. Chega aqui, por favor. Ó, acho que é melhor você vir... Ah, não, pode ficar daqui mesmo. Dá pra enxergar. Deixa eu pegar meu óculos ali. A pessoa não enxerga mais, Orlando. Gente, ó, aqui, ó, tirei essa tampinha, né? Eu tenho aqui, ó, os 4 chicotes, os 4 fiozinhos. Esses 4 fiozinhos aqui, sabe que eles são até iguais? Não tem um maior, um menor, pelo que eu tô enxergando aqui. Eu não enxergo direito, né? Não, tem sim. Tem 2 maiores aqui, 2 menorzinhos. Então os 2 maiores muito provavelmente serão as alimentações. Chega daqui, acho que vai ficar melhor pra você ver. Então aqui, ó, os 2 maiores serão as alimentações e os 2 fininhos é o que está ligado na central. Vamos ver se é isso mesmo. Vou vir aqui e vou colocar no primeiro conector aqui, ó. Aí, deixa eu dar partida no carro agora. Bom, aqui, ó, observem o seguinte, ó, eu tenho ali, escapou, o fio tava escapando, vamos colocar forte aqui. Olha lá, ó, eu já enxerguei um 12 volts. Então, muito provavelmente o de baixo será o negativo. Batata, ó, o de baixo é o negativo. Pode vir daqui agora. Olha lá, ó, o de baixo é negativo. Vamos ver o que é esse de cima aqui agora. Esse aqui eu não tenho nada. Coloquei no lugar certo. Deixa eu ver. Não, coloquei no último também. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui eu não tenho nada também. Vamos ver no segundo. Opa! No segundo eu tenho o meu primário, gente. Olha lá o primário lá, ó. Apareceu a margarida. Vou trigar o sinal. Alto. Olha lá, ó. Então, um sinal exatamente igual ao sinal que nós tivemos no Golf. Tá vendo como que é tudo muito parecido? Muda o quê? Muda as características da bobina, né? Isso aí eu acho que é uma coisa meio que normal, né? Muda um pouco as características. Então, negativo, vem aqui, dá o pico de 5 volts, 4.6, volta e até o próximo acionamento. Esse aqui é o meu primário. Mas vamos colocar aqui no secundário também? Secundário. Secundário. Nossa, eu liguei, eu coloquei 3 canais. Por quê? Porque eu quero usar essa ferramenta aqui também, ó. Que é a minha, quando é cabo de vela, a gente usa essa garra capacitiva, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui a garra capacitiva. A bicha é dura, gente. Tá. Coloquei aqui a minha garra capacitiva. Vou aterrar ela aqui, ó, no negativo. Vou colocar ela aqui no meu canal B. Ah, no canal B tá outro, no canal C. O canal B tá essa outra pinça, que eu vou colocar aqui em cima. Você vai observar que essa bobina aqui, para você captar, não é bem aqui em cima, meio de ladinho aqui, assim, é que você consegue captar um sinal perfeito. Vou dar o play.
Ah, já tá com o play lá, pô. E nada aconteceu? O que tá acontecendo, gente? Vamos ver. Ah, não, tem um sinalzinho lá assim, ó, da ignição. Observaram? Só que tá bem pequenininho. E vamos ver com esse aqui. Ó, com esse aqui apareceu um sinalzinho um pouquinho melhor. Rafa, obrigado, Rafa. Hã? Ah, não, isso são detalhes. Ô, Rafa, faz favor um pouquinho. Não, vem aqui, ó. Dá a volta pro carro. Deixa eu dar o stop aqui. Ô, Rafa, vou pedir um favor para você. Bom, eu tenho, na verdade, sim, eu tenho duas notícias para te dar. A primeira é que você vai precisar fazer uma apresentação rápida aqui do nosso diagrama, porque eu preciso ir no banheiro. E essa nossa gravação aqui, eu combinei com o pessoal que eu não vou ter interrupção. Certo. Então tá tudo online. E a segunda é que eu acho que o seu carro vai ter que trocar vela. De novo? De novo, velho. Ó, não pode falar palavrão, hein? Tá, então mostra aqui o que o diagrama pode ler, o que ele faz. Que eu preciso no banheiro que eu tô fazendo xixi nas calças. Apresentar o diagrama. Vamos lá então, né? Apresentar o diagrama aqui rapidinho até o Celso voltar. Eu que vou estar na frente da tela aqui. Ai, ai. O mais chato quando o tempo assim é esses mosquitos, né? Bom, vamos lá. Aqui está o nosso diagrama elétrico. A gente tem a maioria das marcas, né? As principais marcas a gente tem. Tem até algumas marcas bem diferentes que são carros que acredito que tem pouco aí no mercado. Mas na grande maioria deles a gente tá bem completo já com a parte de injeção eletrônica, ABS, airbag, painel, né? Também as caixas de relés fusíveis. A gente tá adicionando bastante informação lá também ainda, atualizando, né? Agora mesmo o cliente estava solicitando ali um diagrama de um carro bem diferente. Então, se quem estiver utilizando o nosso diagrama não encontrar algum diagrama, entre em contato no nosso suporte, que a gente vai estar fazendo o possível para poder buscar essas informações para vocês e adicionar aqui no nosso sistema. A gente pede um prazo aí de 48 horas, mas normalmente a gente entrega antes, tá? Esse prazo é mais para a gente poder conseguir a informação concreta, certinho, a gente faz as comparações, né? Para ver se as informações realmente estão corretas antes de disponibilizar aqui para vocês. E se caso alguém estiver utilizando, encontrar alguma informação que está um pouco diferente do carro, também pode entrar em contato com a gente, que a gente faz essa verificação a mais, né? E faz a correção ali rapidinho. Eu puxei aqui o Volkswagen, porque está aqui no Golf, né? Mas aqui na Volkswagen mesmo a gente tem a maioria dos carros que a gente tem aqui no Brasil rodando. E como aqui eu não tem outro motivo carro sim. Selecionando aqui, vamos pegar aqui o próprio Golf 2014, que é esse ano desse Golf. Aqui, o legal desse filtro é que você selecionando o carro aqui no começo do filtro, esse mesmo filtro serve por oscilograma. Então, se a gente mudar aqui, ó, o mesmo filtro do carro já serve por oscilograma, ele já puxa o que tem do Golf. Mas vamos voltar aqui para o diagrama, que é o nosso foco. Aqui no diagrama, a gente vai selecionar o Golf 2014, aí o motor. Tem o Golf, o Flex, né? Tem o só gasolina, que é esse modelo. Aí tem o 1.68 válvula, que foi o último que saiu, né? Da linha MK4,5, que era o Sportline. E tem o GTI. A gente vai pegar aqui o só gasolina. Então aqui com esse carro a gente tem, ó. Tem o ABS, tem o airbag, tem a parte de arrefecimento, né? E o ar-condicionado junto, a direção elétrica. Inclusive esse deu um problema na direção elétrica há um tempo atrás. Injeção eletrônica, painel de instrumentos e
torque de parafuso, que é a parte de aperto, né? Se precisar fazer o motor, desmontar, conferir ponto, então aqui você encontra todas essas informações para poder colocar o carro no ponto ali, né? E travar a quantidade de aperto, né? Do torque, do parafuso certinho, tem tudo aqui nesse diagrama. Mostra lá, pessoal. Então aqui, ó, vou abrir aqui o diagrama pra gente dar uma olhada. Ah, você abriu o relé, é o de baixo. Abriu errado aqui. É o de Tinha uma gafe. Mas tá com o nome errado, ó. O pessoal lá errou, tem que pegar na orelha deles. Aí. Então aqui, Cachorro brigando, sabe? Pega na orelha. então aqui a gente já tem a informação, ó, do aperto, né? Dele já original, ó. Torque dos parafusos do cabeçote. Aqui já tem a dica de substituir os parafusos, caso desmonte, né? Virabrequim das bielas, capa dos mancais. Então aqui a gente vai ter todas essas informações, né? Com a quantidade e o grau que tem que ser apertado esse parafuso. Né? Acho que isso aqui ajuda muito no dia a dia, né, Celso? Né? Aqui a gente tem o desenho aqui da sequência dos parafusos, que é importante, né? Saber qual parafuso, por onde você começa, né? Não é só chegar lá e 1, 2, 3. Então tem a sequência certinho. E aqui, ó, o 1, o 2 tá bem no meio aqui do cabeçote. Então não é só chegar aqui e achar que esse é o primeiro. Então é por isso que é importante o diagrama. É isso aí. E se você... Opa, cliquei sem querer. Se você apertar diferente, empena o cabeçote. Então. E aí é um erro que às vezes uma pessoa que está iniciando ali pode cometer, né? Então o diagrama é importante nessa parte aí para que não tenha problemas. Porque se empenar um cabeçote desse, quanto que gasta para resolver? Então. Ô Rafa, mas beleza, era só isso mesmo que eu precisava do banheiro. Não, tranquilo. eu falei aqui que ia apresentar só até o Celso voltar. Beleza. Obrigado, tá? Vai lá. E ó, o carro já era, velho. Vai ter que fazer o motor, trocar a vela. Vou vender o carro. Vai ter que vender. Não, o carro tá bom. Mas ele tá, sabe, ele tá com um odor diferente, que ele não tinha, O odor dele tá... Ele tá com um odor diferente e esse odor normalmente é porque não tá tendo uma queima boa. E quando eu dei partida nele ali fora, com ele na fase fria, eu percebi um funcionamento diferente na baixa. Não é aquele funcionamento que ele era liso, porque ele tá com quantos anos com o carro? Tô com ele desde 2019, final de 2019, vai fazer 6 anos. 6 anos. Então, né, já tá na hora de quebrar, né? Porque como é que os mecânicos vão sobreviver? Eu percebi também de manhã na partida que ele não tá redondinho, tá dando uma vibraçãozinha. Tá já estragou a caixa de direção esses dias, agora... Não, foi a direção. Obrigado, Rafa. Valeu. Vamos lá. Gente, vamos voltar lá. Vamos dar o play novamente da partida no carro, que eu falei, mas tive que sair correndo. Vamos lá. Bom, aqui no canal... Opa, até escapou aqui o cabo. No meu canal C, eu estou aqui com a garra capacitiva. E no meu canal B, eu estou com a garra indutiva. Vou colocar aqui em cima. Olha lá, ó, ele captou um sinal. Ó, vou vindo aqui pro lado, ó, o sinalzinho vai ficando menor, na verdade, né? Olha lá, aqui ficou legal. Olha lá, ó. Aqui no meio não fica tão bom, mas para esse lado aqui mesmo, ó, que fica top. Olha lá, aqui tá perfeito. Então, beleza, captado esse sinal, eu vou dar um stop e vamos analisar. Então vamos buscar as 3 informações aqui. Aqui, ó. Bom, primeira coisa que a gente consegue enxergar aqui, vamos só sair daqui um pouco, né, para diversificar. Aqui eu tenho o canal A,
que está o meu primário. No B, eu tenho a minha pinça indutiva e a gente consegue ver que está invertido. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui no canal B e vamos inverter. Olha lá, ó, invertido. Automaticamente, esse aqui também está invertido. Então, vamos vir aqui no canal C. Vamos inverter também. Mas olha aqui como o sinalzinho é bem safadinho aqui com a garra, né, gente? Não é igual da pinça. Lógico, nessa tensão, né? Porque agora eu vou vir aqui, ó, e eu vou ampliar. Opa, vou ampliar o meu sinal. Olha lá, eu posso até ligar o filtro para ficar mais limpo. Olha lá, com 500 milivolts eu consegui até entender uma ignição aqui, mas não de forma perfeita. Vamos aumentar aqui o meu tempo, mais um pouquinho. Vou mexer aqui na linha do tempo para trazer ele para o meio, aqui. Olha lá, gente, ó. Consegui até ver um sinal, mas não foi um sinal 100% visível. Porque esse sinal que está chegando para a vela, que a gente está pegando na nossa garra capacitiva, ele não foi um sinal tão bem interpretável. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar sempre aqui pela pinça indutiva. Quando é um outro carro, uma outra situação que só tem o cabo, aí ela vai funcionar perfeitamente. Só nessa situação aqui que ela está funcionando, que ela não funcionou de forma 100% satisfatória. Então nós vamos eliminar essa aqui e vamos usar aqui, só de cima. Gente, essa de cima aqui, ó, que é a secundária, você vai ver que aqui, ó, eu tenho o primário igualzinho do outro e aqui eu tenho o secundário. Ó a curvinha aqui, ó, vira? A curvinha do disparo da vela, do disparo da ignição e aqui o meu residual. O meu residual eu tenho que dar um zoom um pouquinho maior para ampliar, para a gente ver quantas camadas tem. Mas aqui dá para a gente entender que está tendo uma ignição, show de bola. Está tendo uma ignição satisfatória. Essa parte de baixo aqui esquece, isso aqui é uma coisa indefinida, né? Uma coisa maluca que não dá nem para você querer tirar nenhum tipo de resultado daqui. Então vamos usar sempre o quê? Sempre a nossa pinça indutiva. Primário, carregamento, disparo e nosso residual, tá? Vamos aumentar um pouquinho mais essa onda. Aqui, ó, aumentei um pouquinho mais a onda, ó. Aí eu consegui ver, ó, 1, 2, 3 formas de onda do meu residual. Mas você tá vendo que pra gente, tem coisa que pra gente enxergar a gente tem que dar o zoom, senão eu não conseguiria ver essa parte aqui do meio. Já o meu carregamento, ele está acontecendo, né, de uma forma interessante, porém, para eu conseguir enxergar ele perfeitamente, eu vou precisar trazer ele um pouquinho mais aqui pro meu meio. Opa. Aqui, vamos usar aqui, aqui. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu cursor aqui e vou vir até aqui para ver quantos volts está dando. Então vamos pegar o cursor, vamos chegar aqui no 0, né, que é aqui, ó, e vamos subir. Olha lá, ó, canal B, ó, 22 mil volts. Então 22 mil volts, ok, ali 40 mil, tá muito alto, não é interessante. Então o Onix passou no nosso teste de ignição, tá? Deixa eu vir aqui, fechar aqui. Quanto tempo nós temos aí de gravação, Orlando? 1h08. 1h08? Bom, gente, essa foi nosso sexto aulão, onde nós falamos sobre ignição, tá? Primário digital, tá? Ah, antes de eu finalizar, deixa eu falar mais um detalhe. Eu estava esquecendo de um detalhe. Ainda bem que eu não parei de gravar aqui. Gente, eu vou limpar o filtro aqui. Deixa eu fazer buscar um carro aqui que é bem legal. Quer ver? Marca Volkswagen. Gol. O ano dele é o 2008.
Injeção eletrônica. Essa injeção eletrônica aqui é essa aqui, ó, 4GV. É essa de baixo aqui, ó. Tem dois modelos desse sistema. Esse aqui eu quero mostrar para vocês. Esse sistema aqui, gente, ó, a bobina não vai estar aqui, tá vendo? Aqui nós temos o que? Uma bomba de combustível. E aí, opa, tá chegando a marmita do povo aí? O Gabriel? Qual deles? Ô, Prato, você pediu marmita? Foi. Chegou lá. Chegou? Aí aqui, pessoal, eu tenho a bomba de combustível e a minha bobina vai estar aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Mas o que eu quero mostrar para vocês dessa bobina aqui é o que? É o diferencial dela. Olha que interessante, que coisa interessante essa bobina. Ela é uma bobina que ela tem 6 pinos. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 pinos. E o que é legal aqui? Eu vou ter aqui um ponto de aterramento, uma alimentação do relé e eu vou ter 4 sinais. Ou seja, essa bobina aqui, ela é uma bobina inteiriça, é uma peça só, porém, são 4 bobinas dentro de um invólucro só. Olha que interessante. 4 bobinas dentro de um invólucro só. Isso faz com que seja diferente de tudo que a gente conhece, tá? Porque nós conhecemos o que é normal pra gente, bobina de 2 pinos, 2, 3, 4, até 5 tem, mas não é tão comum, mas é 1, 2, 3, 4, e aí a gente tem essa aqui, que é uma bobina de 6 pinos. Só para complementar esse nosso estudo, vou deixar ela aqui, tá? Vou fazer um desenho aqui. Gente, assim, ó. Agora acho que eu posso parar de gravar a tela aqui. Não, deixa gravando, né? Não vai me atrapalhar nada, né? Então aqui, ó, bobina. Eu vou ter de 2 pinos. Quando eu tenho de 2 pinos, o que acontece? Eu tenho um positivo e um sinal. O meu aterramento é feito aonde? Na carcaça, igual eu levei vocês lá para ver o HB20. Lembrou? Ok. Tá chovendo. Depois, começou a chover. Depois eu tenho de 3 pinos. Vamos lá. 1, 2, 3. A de 3 pinos, ela tem o quê? Ela tem um positivo, um negativo e um sinal. Mas isso aqui é quando eu tenho bobina individual. Quando eu tenho bobina sistema DIS, que é aquela bobina de faísca perdida, ela também vai ter 3 pinos. E aí como que ela vai ser? Ela vai ter um positivo e 2 sinais. Então, na verdade o positivo às vezes é no meio, às vezes não, a maioria das vezes é no meio e 2 sinais do lado, mas tanto faz a ordem, né? Você vai ter um positivo e 2 sinal. Então quando ela for sistema DIS, que é faísca perdida, que é aquela uma que tem 2 bobinas, sabe? Que vai em cima do cabeçote ali na tampa. Então você vai ter um positivo no meio e 2 sinal. Aí aqui o aterramento também é feito pela carcaça, tá? Depois, sendo DIS também, nós vamos ter de 4 pinos, aonde eu vou ter um positivo, um negativo e 2 sinais. 2 sinais, tá? E quando a bobina não for DIS, quando ela for individual, vou colocar só o I aqui. Que nem no caso desses 2 carros aqui que vocês viram,
Aí vai ser diferente também. Aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter um positivo, um negativo e outro negativo. E aí eu tenho aqui, ó, um sinal, tá? Então, bobina individual com 4, eu vou ter um positivo, um negativo, um sinal e outro negativo. E quando é diz é diferente, daí eu tenho positivo, negativo e 2 sinais, porque aí eu tenho uma bobina que ela é dupla, né? Que ela é um invólucro só com 2 bobinas. Beleza, pessoal? Eu queria só te esclarecer essa dúvida aqui para não ficar uma dúvida cruel aí na cabeça de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e agora vamos esperar o aulão número 7. Até mais, pessoal!